Queria me separar, mas minha família é religiosa e me condenaria. Passei 2 anos montando a traição perfeita do meu marido. Paguei uma mulher, criei situações, até hotel eu reservava. Quando descobri, toda a família dele me apoiou. Meu marido? Reagiu de forma estranhamente calma ao ser confrontado. Minha igreja condena o divórcio, mas a traição, essa ela perdoa fácil. Engraçado, né? Foi quando percebi isso que a ficha caiu. Eu ia ser julgada só por terminar um casamento que não me fazia feliz. Então pensei, e se o problema não fosse eu querer sair? E se fosse ele quem tivesse feito alguma coisa errada? Foi aí que montei o plano. Levei 2 anos para isso, viu? Paguei R$ 50.000 para uma atriz fazer o papel de amante. Criei prova falsa, reservei hotel, plantei pista aqui e ali, devagar, sem pressa. Tudo para parecer real. Na hora que descobri tudo, chorei que nem uma condenada. Lágrima ensaiada, mas ninguém percebeu. A família dele me abraçou, horrorizada. Coitada de mim, né? E deu certo. Fiquei com a casa, fiquei com os filhos, fiquei com uma pensão gorda e ainda ganhei a simpatia de todo mundo. A amante recebeu o combinado e sumiu do mapa. Só uma coisa me deixou intrigada: meu marido. Na hora de ser confrontado, ficou calmo demais. Calmo de um jeito que não fazia sentido. Como se, no fundo, ele tivesse até aliviado de ser pego numa mentira que nem era dele. Passaram os anos e essa pergunta não sai da minha cabeça. Será que ele sabia de tudo o tempo inteiro? Ou ele só estava ocupado demais, escondendo o segredo dele? Sempre soube organizar festas de aniversário perfeitas, arrumar a mesa com louça portuguesa da vovó e sorrir nos momentos certos durante os jantares da empresa do Ricardo. Isso era o esperado de mim, Beatriz Almeida, esposa dedicada, mãe de 2 filhos lindos e moradora do disputado bairro de Boa Viagem em Recife. Minha vida era aquela casa de 3 andares com vista para o mar, paredes impecavelmente pintadas e uma fachada tão perfeita quanto meu batom vermelho aos domingos. Mas as paredes têm ouvidos, e se as minhas pudessem falar, melhor que não. Na missa de domingo, enquanto o padre falava sobre a santidade do matrimônio, observei Helena Mendonça entrando pela porta lateral. 3 meses de divorciada e já era como se carregasse uma letra escarlate invisível. As senhoras do coral se afastaram sutilmente. Cadeiras vazias surgiram ao seu redor como por mágica. Vi nos olhos dela algo familiar, um misto de alívio e terror. Ajeitei meu vestido florido da Renner, que Dona Lourdes, minha sogra, achava simples demais para essa esposa de Ricardo, e rezei, não pela minha alma, mas pela coragem que me faltava. Na noite do nosso aniversário de 10 anos, Ricardo me presenteou com um colar de pérolas que custava mais que 3 meses do meu antigo salário como arquiteta. É lindo, disse, enquanto ele o colocava em meu pescoço. Mas pensei que conversaríamos sobre eu voltar a trabalhar. Ele riu, aquela risada condescendente que me fazia sentir como uma criança pedindo sorvete antes do jantar. Bia, você não precisa trabalhar. Precisa mesmo desse estresse? Os meninos precisam da mãe em casa. Concordei com um sorriso. O que mais poderia fazer? As pérolas pesavam como âncoras ao redor do meu pescoço, me puxando para o fundo de um oceano onde minha voz não alcançava ninguém. Existem regras não escritas no círculo católico tradicional de Recife. As mulheres usam saias abaixo do joelho nos eventos paroquiais. Os homens decidem para onde a família viaja nas férias. E divorciadas não são convidadas para o chá beneficente da arquidiocese. Aprendi essas regras não nos bancos da igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, mas nos sussurros entre sorrisos forçados, nos olhares de aprovação quando servia o bolo de rolo perfeito nos almoços de domingo, e no silêncio opressivo que seguia qualquer menção à pobre Juliana, minha única amiga que ousou se divorciar. É uma bênção você poder se dedicar aos filhos, disse Dona Lourdes enquanto inspecionava os cantos da minha sala com aquele olhar de quem procura poeira em altar de santo. Ricardo trabalha tanto para dar esse conforto a vocês. O que ela realmente queria dizer era:
Agradeça por meu filho tolerar seus pequenos defeitos, como aquele diploma empoeirado de arquitetura. Sorri e ofereci mais café, aquele importado que Ricardo insistia em comprar. No meu íntimo, imaginava derramar a xícara inteira no tapete persa que ela me deu de presente de casamento, para dar um pouco de classe à decoração, querida. Minha mãe, Regina, viúva há 15 anos e mais católica que o Papa, me ligava toda quarta-feira. Naquele dia, contei sobre o projeto escolar de Mariana que eu tinha ajudado a fazer. Uma maquete de casa sustentável que deixou a professora impressionada. Você sempre teve talento, filha, disse ela, para em seguida acrescentar. Mas lembre-se que seu maior projeto é sua família. Mulher de valor suporta tudo. Desliguei o telefone e fiquei olhando para as minhas mãos, calejadas não de desenhar projetos, mas de cortar legumes em tamanhos idênticos para agradar o paladar exigente de Ricardo. Quando exatamente eu tinha concordado que minha vida seria assim para sempre? Juliana chegou ao café da Livraria Cultura do Shopping Recife com aquele batom vermelho que escandalizava as senhoras da paróquia e o cabelo recém-pintado de loiro. Separada e melhor que nunca, era o que seu visual gritava. Nos conhecíamos desde a faculdade de arquitetura, antes de eu trocar a prancheta pela tábua de passar. Como está a santa do lar? Perguntou com aquele sorriso irônico que era sua marca registrada. Perfeita como sempre, respondi, sentindo meu sorriso ensaiado vacilar nas bordas. Juliana era o que as pessoas chamavam de má influência, mas secretamente todas as esposas perfeitas de Boa Viagem queriam ser um pouquinho como ela. Naquela noite, depois que Ricardo dormiu, tirei do fundo do armário minha pasta de projetos de arquitetura. O couro já estava rachado, mas os desenhos lá dentro ainda me faziam sentir algo que há muito tempo não sentia: orgulho. Passei os dedos pelos traços precisos de um centro cultural que nunca foi construído, prêmio de menção honrosa na faculdade. Era como encontrar uma velha amiga que achei que tinha morrido. Pensei em todas as vezes que Ricardo dizia que arquitetura era coisa de homem. E como eu a sentia com um sorriso, enquanto por dentro algo se quebrava um pouquinho mais. Você acha que sua vida vai ser assim para sempre? Juliana perguntou enquanto mexia seu cappuccino na livraria. Tenho tudo que uma mulher poderia querer, respondi automaticamente. Uma casa linda, filhos saudáveis, um marido que provê... Juliana revirou os olhos. E aquela Beatriz que queria projetar prédios sustentáveis? Ela morreu? Ou só está em coma induzido por excesso de missa? Ri, mas meus olhos arderam. Conheço alguém que poderia te ajudar com seu problema, ela disse, baixando a voz. Que problema? Perguntei, genuinamente confusa. O problema de querer o divórcio sem virar a pária da sociedade recifense, querida. Estava arrumando o escritório de Ricardo quando o telefone tocou. Atendi automaticamente e congelei ao ouvir sua voz. Não se preocupe, Maria está tudo sob controle. Aquele dinheiro da conta conjunta? Beatriz nem olha os extratos. É claro que ela não vai descobrir o investimento. Desliguei silenciosamente, as mãos tremendo. Ricardo sempre insistiu que eu não precisava me preocupar com finanças. Coisas chatas de homem, Bia. E eu, como a esposa perfeita, concordei. Agora entendia por quê. Não era proteção, era controle. E pela primeira vez em anos, senti algo diferente do habitual desânimo. Senti raiva. Mamãe, você pode me ajudar com meu projeto da escola? Mariana entrou no quarto com aqueles olhos ansiosos que eram iguais aos meus. Precisamos construir uma maquete de um lugar que amamos. Passamos a tarde inteira cortando, colando, desenhando. Quando terminamos, tínhamos uma miniatura perfeita do Parque das Esculturas de Francisco Brenan. Como você sabe fazer isso tão bem? Mariana perguntou admirada. Mamãe já foi arquiteta, sabia? Respondi, a voz embargada por um orgulho quase esquecido. A expressão de surpresa no rosto dela me fez perceber quanto de mim mesma eu tinha enterrado ao longo dos anos. A tempestade tropical de fevereiro castigava Recife com aquela fúria característica. Deitada na cama enquanto Ricardo roncava, observei uma pequena mancha de umidade se formando no teto do quarto.
Meu olho treinado de arquiteta identificou imediatamente infiltração na laje, provavelmente pela má vedação da janela superior. Poderia consertar isso facilmente se tivesse as ferramentas. Em vez disso, teria que ouvir Ricardo reclamar da incompetência dos pedreiros e depois me culpar pelo transtorno. A mancha crescia lentamente, como a insatisfação no meu peito. Quantas outras goteiras eu estava ignorando na minha vida perfeitamente construída? 2 semanas depois da descoberta da ligação de Ricardo, minha mãe me ligou. A voz dela tinha aquele tom especial reservado para anunciar mortes ou fofocas particularmente suculentas. Filha, notei algo diferente em você na missa de domingo. Engoli seco. Será que minha insatisfação estava tão visível assim? Seus olhos, continuou ela, hesitante, não têm mais brilho. Houve uma pausa desconfortável. Até quando vai aguentar, Bia? A pergunta ficou pendurada entre nós como roupa molhada em varal durante temporal. Que absurdo, mamãe. Estou só cansada. A resposta automática saiu como refrigerante em máquina de fast food, rápida e sem substância. No outro lado da linha, Regina suspirou. Conheço esse cansaço, filha. Vivi 30 anos com seu pai. Foi como se alguém abrisse uma janela em quarto abafado. Minha mãe, a católica fervorosa que acendia velas para São Judas Tadeu às terças, estava admitindo que seu casamento não foi perfeito? Você está sugerindo que eu deveria... Não estou sugerindo nada, interrompeu. Só não quero que você acorde aos 60 percebendo que viveu a vida de outra pessoa. No jantar, observei Ricardo cortar o filé mignon, mal passado, sem molho, exatamente como ele gosta, e percebi que não o amava mais. Não foi uma realização dramática com música de fundo ou lágrimas. Foi simples como notar uma nova ruga no espelho. Bia, você está me ouvindo? Ricardo estalou os dedos na minha frente, irritado. Desculpe, estava distraída, respondi voltando ao papel de esposa atenta. Mas algo tinha mudado. A arquiteta enterrada dentro de mim tinha acabado de desenhar a planta de uma saída de emergência. Separação? Você quer me matar do coração? Minha mãe quase engasgou com o café quando mencionei a palavra proibida. Estávamos na cozinha da casa onde cresci, o Cristo crucificado observando nossa conversa com olhos acusadores de tinta. Não disse que vou me separar, mãe. Só perguntei o que você acharia. Regina fez o sinal da cruz como se eu tivesse invocado o capeta na mesa do almoço de Páscoa. O que a igreja vai dizer? O que suas tias vão falar? E seus filhos? Pense nos seus filhos. Naquela noite pesquisei divórcio consequências, no modo anônimo do navegador como se estivesse procurando pornografia. Os resultados eram assustadores. Depoimentos de mulheres que perderam guarda dos filhos, casa, pensão. Segundo o advogado do site, juízes tendem a favorecer o cônjuge com maior poder financeiro. Tradução. Ricardo ficaria com tudo, incluindo meus filhos. Fechei o laptop sentindo aquele aperto no peito que minha médica chama de ansiedade e minha mãe de castigo divino por pensamentos impuros. De repente, o caminho para a liberdade parecia um labirinto sem saída. E se eu estivesse grávida? Juliana quase cuspiu o prosecco que estávamos tomando escondidas na área de serviço durante o batizado do sobrinho de Ricardo. Sua família católica teria que aceitar a separação se ele tivesse engravidado outra, não? Aquilo acendeu uma lâmpada na minha cabeça arquitetonicamente treinada. Não precisava realmente me divorciar. Precisava que todos quisessem que eu me divorciasse. Ju, você conhece alguma atriz? Perguntei, sentindo meu coração acelerar com o que poderia ser esperança ou pânico. Talvez os dois. Por quê? Vai montar um espetáculo? Ela não fazia ideia do quão certa estava. O cartão de Alessandra dizia coach de relacionamentos, mas Juliana explicou entre risadinhas que era um eufemismo para resolve problemas conjugais complicados. O café no Shopping Rio Mar parecia um cenário perfeito para nosso encontro. Anônimo o suficiente, mas público demais para parecer suspeito.
Alessandra era exatamente o oposto de mim. Cabelos pintados de vermelho, unhas enormes, salto que fazia meus pés doerem só de olhar. Então, querida, você quer criar uma situação para justificar um divórcio sem culpa? Engasguei com meu cappuccino. Como ela podia dizer algo tão escandaloso tão... casualmente? Não exatamente, gaguejei, olhando ao redor para confirmar que nenhuma das amigas da minha sogra estava por perto. Só quero opções. Alessandra sorriu como quem já ouviu essa história 1000 vezes. Querida, eu cobro R$ 50.000 para transformar maridos em vilões. Nada físico, só evidências convincentes. Minhas mãos tremiam tanto que derramei café no guardanapo. 50.000. Era quase todo o dinheiro que escondi ao longo dos anos vendendo bolos caseiros e fazendo pequenas reformas para amigas. Meu fundo secreto de "e se tudo der errado?". Seria esse o preço da minha liberdade? Preciso pensar, disse, levantando-me abruptamente. Alessandra segurou meu pulso com surpreendente gentileza. Olha, não é fácil o que você está passando. Mas pense assim, você já desperdiçou 10 anos. Quanto vale não desperdiçar mais 10? No caminho para casa, suas palavras ecoavam na minha cabeça junto com a voz da minha mãe, dizendo que casamento é para a vida toda, e a de Ricardo repetindo, você não precisa trabalhar. Entrei em casa, dei beijos mecânicos nas crianças e fui direto para o chuveiro, onde ninguém podia ver minhas lágrimas se misturando à água quente que não lavava o dilema moral da minha alma católica culpada. A biblioteca municipal de Casa Forte estava praticamente vazia numa terça-feira chuvosa, lugar perfeito para pesquisar como funciona um divórcio, sem deixar rastros digitais que Ricardo pudesse descobrir. Enquanto folheava livros jurídicos que pareciam escritos em aramaico, um senhor de cabelos grisalhos sentou-se à minha frente. Beatriz? Beatriz Almeida? Levantei os olhos, confusa. Era Carlos Mendonça, meu professor favorito da Faculdade de Arquitetura. Professor? Que surpresa! Rapidamente fechei o livro Divisão de Bens no Divórcio, sentindo meu rosto queimar como se tivesse sido pega roubando hóstia na igreja. Ainda desenha aqueles projetos incríveis? Perguntou ele com aquela voz que já tinha inspirado uma geração de arquitetos. Não, eu... Hesitei, procurando uma mentira socialmente aceitável. Estou focada na família agora. As palavras saíram amargas da minha boca. Carlos me olhou como se conseguisse enxergar através da fachada perfeitamente construída da minha vida. Que desperdício, disse simplesmente. Não criticando minha escolha, mas constatando um fato, como quem nota um prédio histórico sendo demolido para dar lugar a um estacionamento. A faculdade está com um projeto de extensão comunitária. Precisamos de profissionais experientes para supervisionar. Voltei para casa com o cartão de Carlos no bolso e uma sensação estranha no peito. Algo parecido com esperança, mas misturado com terror. Encontrei Ricardo na sala, brincando com Pedro. Cena perfeita de pai dedicado, exceto pelo detalhe que isso acontecia aproximadamente 2 vezes por mês, geralmente quando ele precisava me convencer de algo. Bia, preciso viajar de novo semana que vem. Reunião importante em São Paulo. Assenti automaticamente enquanto calculava mentalmente. Era a 3ª reunião importante no mês, sempre com o mesmo padrão. Ricardo saía na quinta, voltava no domingo, cheirando a perfume caro que ele jurava ser o mesmo de sempre. Será que eu já tinha, sem saber, a prova que precisava? 50.000 para fingir ser amante do seu marido? Juliana gargalhou tão alto que o garçom do café nos olhou com desaprovação. Beatriz Almeida, a santa do altar-mor da boa viagem, planejando uma falcatrua dessas. Estou chocada e extremamente orgulhosa. Dei uma mordida nervosa no meu cookie de chocolate, sentindo aquela mistura de vergonha católica e excitação rebelde. Não decidi ainda, sussurrei, como se o padre pudesse estar nos espionando. Mas começo a achar que não tenho escolha. E se você simplesmente pedisse o divórcio como uma mulher normal do século XXI?
Juliana perguntou, com aquela simplicidade irritante de quem já rompeu com as convenções. Você não entende, respondi, sentindo as lágrimas ameaçando estragar minha máscara de rímel à prova d'água. Se eu pedir divórcio, serei a vilã. Meus filhos crescerão ouvindo que a mãe destruiu a família. Ricardo manterá sua imagem de marido perfeito abandonado pela esposa ingrata. Minha mãe provavelmente terá um infarto. E a pensão? Nem falo. Naquela noite, enquanto Ricardo assistia futebol como se fosse o próprio Papa acompanhando a missa, fiz uma lista mental de prós e contras. Contra. Mentir é pecado, 50 mil é muito dinheiro, poderia dar terrivelmente errado. Pró. Liberdade, dignidade, chance de retomar minha carreira, ser exemplo para meus filhos de que não se deve viver uma vida de mentiras. Olhei para Ricardo gritando com o juiz na TV. Esse pênalti foi mais falso que o sorriso da sua mãe em dia de foto em família. Ele riu da própria piada e me olhou, esperando aprovação. Sorri automaticamente. Naquele momento, o lado pró da minha lista ganhou mais um item. A segunda reunião com Alessandra aconteceu no Parque da Jaqueira, entre mães com carrinhos de bebê e idosos fazendo tai chi chuan. Tenho um plano, ela disse, bebericando um copo térmico que duvidei conter apenas café. Primeiro, criamos coincidências. Apareço nos lugares que seu marido frequenta. Depois, plantamos evidências, recibos, mensagens. Finalmente, a grande revelação pública. Você fica com a casa, as crianças e ainda ganha a simpatia da sogra. Tudo por apenas 50 mil. Parcelamos em 3 vezes. Preciso que seja convincente, mas não quero que realmente aconteça nada, expliquei, sentindo-me ridícula. Quem contrata alguém para seduzir o marido sem seduzir realmente? Alessandra riu. Querida, por esse valor, posso fazer seu marido acreditar que está apaixonado sem precisar tirar uma peça de roupa. Algo na confiança dela me tranquilizou. Era como contratar um arquiteto quando se precisa derrubar uma parede. Melhor um profissional do que tentar você mesma e acabar com a casa no chão. Ricardo frequenta a academia Brasil Fitness às terças e quintas, sempre almoça no Espetos e joga golfe aos sábados no Country Club. No caminho para casa, tive um ataque de pânico. O que estava fazendo? E se Ricardo descobrisse? E se as crianças fossem prejudicadas? Parei o carro no acostamento, respirando com dificuldade. Meu celular tocou. Era Mariana, pedindo ajuda com outro projeto escolar. Mãe, preciso fazer uma maquete de uma ponte. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas. Claro, querida. Mamãe entende tudo de estruturas. Desliguei, olhando para o mar de Boa Viagem ao longe. Se há uma coisa que aprendi como arquiteta, é que às vezes, para construir algo novo, é preciso primeiro demolir o antigo. De preferência, com muito cuidado. Conheci uma pessoa interessante na academia hoje, Ricardo comentou, enquanto comíamos o risoto de camarão que passei a tarde preparando. Quase engasguei. Alessandra tinha conseguido o primeiro contato em tempo recorde. Ah, é? Respondi, tentando soar casual enquanto meu coração batia mais rápido que bateria de escola de samba. Uma executiva de marketing, muito competente. A palavra competente na boca de Ricardo, quando referida a uma mulher, era praticamente uma declaração de atração. Nunca usou essa palavra para me descrever, por exemplo. Vasculhei o paletó de Ricardo enquanto ele tomava banho. Um clássico de esposa desconfiada que eu nunca pensei que protagonizaria. Entre os bolsos, encontrei um cartão de visita perfumado. Alessandra Costa, consultora de marketing. Minha atriz estava levando o papel a sério. Com cuidado, borrifei mais do perfume dela, que Alessandra me deu especificamente para isso, na gola da camisa. Senti-me simultaneamente terrível e poderosa, como uma vilã de novela das 9, daquelas que a gente secretamente torce a favor, mesmo sabendo que deveria odiar. Seu marido ainda não mordeu a isca completamente, relatou Alessandra por telefone, 2 semanas depois de nosso plano começar. Ele é mais controlado do que a maioria. Senti uma pontada inesperada de orgulho.
Pelo menos Ricardo não era um completo canalha que pulava na primeira mulher disponível. Precisamos intensificar, continuou ela. Que tal um encontro casual durante a viagem dele a São Paulo na próxima semana? Concordei, ignorando a voz da minha consciência católica, que soava estranhamento como Padre Marcelo nas homilias de domingo. O demônio sempre oferece o caminho mais fácil, meus irmãos. O cartão de crédito de Ricardo chegou numa terça-feira chuvosa, típica de Recife. Normalmente, eu apenas conferia rapidamente se havia gastos estranhos antes de arquivá-lo na pasta de contas pagas. Dessa vez, examinei com atenção de arqueóloga, desenterrando civilização perdida. E lá estava, Restaurante Fasano, São Paulo, na mesma noite em que Ricardo disse que jantaria com clientes no hotel. Mais abaixo, Loja Intimissimi, Shopping Iguatemi, com valor considerável. Ricardo nunca, em 10 anos de casamento, me comprou lingerie. Seria Alessandra tão boa atriz assim? Ou... Liguei para ela imediatamente, as mãos tremendo. Ricardo comprou lingerie em São Paulo. Foi para você? Houve um silêncio do outro lado da linha. Não, Beatriz. Mantive tudo estritamente profissional, como combinamos. Meu estômago afundou. Se não foi para Alessandra, acho que seu marido pode ter outra pessoa além do nosso esquema. Ela disse gentilmente, como médica dando diagnóstico terminal. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a chuva pela janela. A ironia era deliciosa e amarga. Eu pagando uma mulher para fingir ser amante de um marido que já tinha uma amante de verdade. Enquanto organizava a gaveta de meias de Ricardo, sim, eu era esse tipo de esposa, encontrei um celular que nunca tinha visto antes. Bloqueado com senha, obviamente. Por um momento, considerei confrontá-lo, jogar o telefone na cara dele, fazer a cena que esposas traídas fazem em filmes. Mas algo me deteve. Isso arruinaria meu plano cuidadosamente arquitetado. Coloquei o telefone de volta, exatamente na mesma posição. Tinha 2 opções: desistir de tudo e aceitar meu casamento de fachada, ou seguir adiante com ainda mais determinação. Como dizia minha avó, se é para fazer, que seja bem feito, nem que seja o próprio velório. O quê? A voz de Juliana alcançou um tom que provavelmente estourou alguns copos na cozinha do restaurante. Você está me dizendo que Ricardo tem uma amante de verdade enquanto você paga outra para fingir ser amante dele? Isso é tão absurdo que poderia ser episódio de novela mexicana. Dei um gole no meu vinho tentando parecer sofisticada, mas acabei engasgando como uma adolescente bebendo escondido. Algumas pessoas nas mesas ao lado olharam. Ótimo. Só faltava agora alguém da paróquia me ver bebendo às 3 da tarde numa quarta-feira. Ainda não tenho certeza absoluta, sussurrei, como se as paredes do espetos tivessem ouvidos. Mas os sinais estão todos lá, e agora não sei se continuo com o plano ou confronto ele. Juliana me olhou como se eu tivesse sugerido resolver o problema com uma dança da chuva. Óbvio que continua. Isso só torna tudo mais legítimo. Melhor ainda, você nem precisa se sentir culpada. Ele merece. Mordi o lábio pensativa. Havia uma lógica perversa ali. Se Ricardo já estava me traindo, meu plano não era enganação, era apenas revelação antecipada. A matemática moral não fechava, mas talvez isso fosse problema para meu confessor, não para mim. Liguei para Alessandra do estacionamento. Mudança de planos. Quero que você torne tudo mais público. Do outro lado da linha, ouvi uma risadinha satisfeita. Agora estamos falando a mesma língua, querida. Algum evento especial chegando? Pensei no jantar de aniversário de casamento dos meus sogros, dali a 3 semanas. 50 pessoas, toda a família reunida. Dona Lourdes exibindo seu serviço de porcelana importado da Alemanha. Tenho o cenário perfeito, respondi, sentindo um arrepio de excitação que não experimentava desde que apresentei meu TCC de arquitetura. Mas preciso que seja impecável. À prova de falhas. Desliguei, pensando que, pela primeira vez em anos, estava no controle da planta baixa da minha própria vida. Não esperava encontrar Fernanda,
minha prima de segundo grau e fofoqueira oficial da família, no mesmo salão de beleza onde marquei de encontrar Alessandra para acertar os detalhes finais. Congelei na porta como adolescente pega entrando em motel. "Beatriz, que surpresa!" Fernanda exclamou com aquela animação excessiva que sempre me deu nos nervos. "Vai fazer o quê hoje? Suas pontas estão realmente precisando de um corte." Típico dela, um cumprimento embrulhado em crítica como presente de amigo secreto de empresa. Olhei em pânico para Alessandra, que felizmente captou a situação com velocidade impressionante. "Fernanda, querida." Alessandra levantou-se e abraçou minha prima como se fossem amigas de infância. "Não me diga que você é prima da Bia. Estou ajudando ela com a decoração surpresa para o aniversário de casamento dos sogros." Fernanda olhou confusa de uma para a outra. "Vocês se conhecem?" Senti gotas de suor escorrendo pelas minhas costas. Alessandra é designer de interiores. Menti com uma naturalidade que me assustou. "Estamos planejando uma reforma na sala." Fernanda pareceu aceitar a explicação, mas vi em seus olhos aquela curiosidade felina que sempre precedeu grandes fofocas familiares. Quando saiu para sua manicure, Alessandra sussurrou: "Sua prima é um problema?" "Fernanda tem conexão direta com o WhatsApp da minha mãe e, consequentemente, com toda a paróquia", expliquei, tomando o cappuccino que o salão oferecia e desejando que fosse vodka. "Se ela desconfiar de algo, estou perdida." Alessandra refletiu por um momento, tamborilando as unhas vermelhas na mesa de vidro. "Ou talvez seja exatamente o que precisamos." Seu sorriso malicioso me deu calafrios. "E se sua prima fosse nossa aliada sem saber? Podemos fazer com que ela descubra algo e espalhe para a família?" A ideia era brilhante e aterrorizante ao mesmo tempo. Usar a rede de fofoca da família a meu favor? Era como transformar criptonita em fonte de poder. "Continue", respondi, sentindo-me cada vez mais como a vilã de minha própria história. E, estranhamente, eu estava gostando. Ricardo estava mais atencioso nas últimas semanas, trazendo flores sem motivo aparente, oferecendo-se para levar as crianças à escola. Observei esses gestos com a desconfiança de quem analisa rachaduras em parede recém-pintada. "Estou pensando em passar o feriado em Porto de Galinhas, só nós 4, anunciou durante o jantar. "Você sempre quis ir para aquele resort, não é?" "Sim, eu sempre quis. Há 5 anos. Quando mencionei isso pela primeira vez, Ricardo disse que era desperdício de dinheiro e alugou uma casa na praia com a família inteira, onde acabei cozinhando e limpando para 12 pessoas por uma semana. Por que agora?" "Já marquei algo com Juliana nesse feriado." Menti, observando sua reação. Ricardo franziu o senho. Ele nunca gostou de Juliana. Muito independente para o gosto dele, palavra que na boca de Ricardo significava "não sabe seu lugar." "Você pode desmarcar, não? Família em primeiro lugar, Bia." A frase saiu com aquele tom levemente autoritário que ele usava para encerrar discussões. Antigamente, eu cederia imediatamente. Hoje, algo diferente aconteceu. "Não posso desmarcar. É importante para mim." Ricardo me olhou como se tivesse crescido uma segunda cabeça. "Desde quando você tem compromissos que não pode mudar?" A pergunta pairou no ar como cheiro de gás, perigosa e reveladora. "As pessoas mudam, Ricardo." Dei de ombros e continuei comendo minha lasanha como se não tivesse acabado de jogar uma pequena bomba na rotina de 10 anos. No olhar dele vi algo que raramente direcionava a mim, respeito misturado com confusão. Naquela noite, enquanto fingia dormir, o ouvi ao telefone no banheiro. "Não vai dar esse fim de semana. Ela está diferente." Sorri no escuro. A pequena revolução que começava dentro de mim estava finalmente tornando-se visível no exterior. Se eu não podia escapar da prisão, pelo menos estava redecorando as paredes da cela e talvez, só talvez, testando a resistência das grades. Aquela pequena recusa foi meu primeiro tijolo na construção da nova Beatriz. "A senhora tem certeza que quer fazer isso?" Carlos me olhava por cima dos óculos de leitura com uma expressão que misturava admiração e preocupação.
Estávamos na pequena sala de professores da Faculdade de Arquitetura, o cheiro de café velho e papel impregnado nas paredes descascadas. Assumir um projeto de extensão exige comprometimento. Segurei minha pasta de desenhos com mais força, sentindo-me como no primeiro dia de aula, 20 anos atrás. Tenho certeza, professor, posso dedicar 3 tardes por semana. Não mencionei que eram exatamente as tardes que Ricardo tinha reuniões importantes. O que ele não sabia não poderia ferir seu precioso ego. No caminho para casa, passei no escritório que Alessandra tinha alugado para nossos encontros profissionais, um cubículo no centro comercial perto do Shopping Recife. Fiz algumas descobertas interessantes, ela disse, mostrando-me fotos no celular. Eram imagens de Ricardo entrando em um flat na Avenida Boa Viagem com uma mulher que definitivamente não era eu nem Alessandra. Morena mais jovem, salto alto, vestido justo. Nome dela é Amanda, secretária dele. Descobri acessando o Instagram. Olhei para as fotos com uma estranha ausência de dor. Era como olhar para estranhos. Quem diria que minha farsa acabaria revelando uma traição verdadeira? Você quer desistir do plano? Alessandra perguntou, parecendo genuinamente preocupada, ou talvez apenas preocupada com seus 50 mil. Pensei por um momento. Não, vamos continuar. Alessandra pareceu surpresa. Mas você já tem provas reais de traição. Pode confrontá-lo agora mesmo. Balancei a cabeça, uma determinação nova florescendo dentro de mim. Não quero apenas me divorciar. Quero fazê-lo de um modo que eu mantenha minha dignidade, o respeito da minha família e a simpatia da comunidade. Alessandra sorriu lentamente. Arquiteta até no planejamento da demolição, hein? Saí dali não como vítima de traição, mas como estrategista de minha própria libertação. E tinha um novo projeto paralelo para me manter sã durante o processo. Pequenas casas sustentáveis para famílias carentes da periferia de Recife. Sempre pensei que meu maior talento era organizar festas perfeitas, mas aparentemente eu tinha vocação natural para espionagem. Sabe aquele meu primo, o Fernando, que trabalha na operadora de celular? Juliana comentou, enquanto fingíamos interesse no bazar beneficente da igreja. Ele pode conseguir o registro de chamadas do celular do Ricardo. Olhei para ela horrorizada e fascinada, como quando se vê um acidente de carro em câmera lenta. Isso não é ilegal? Sussurrei, ajeitando uma toalha de mesa bordada que não tinha intenção de comprar. Tecnicamente sim, moralmente não, digamos que é um atalho arquitetônico. Os registros chegaram 3 dias depois, impressos em papel timbrado que parecia assustadoramente oficial. Uma lista com dezenas de chamadas para o mesmo número. O tal celular secreto que encontrei nas meias de Ricardo provavelmente pertencia a Amanda, a secretária, amante verdadeira. Mais revelador ainda, várias ligações para meu celular marcadas como verificação logo após ele falar com ela. Ele liga para você para confirmar onde você está depois de falar com ela, explicou Juliana, que assistia CSI religiosamente. Padrão clássico de traidor cuidadoso. Senti uma pontada de admiração pela meticulosidade do inimigo. Um adversário à altura. Na quinta-feira, enquanto organizava os papéis do escritório de Ricardo, outra das minhas funções não remuneradas de esposa secretária, encontrei um envelope com reserva confirmada para o Hotel Casagrande em Gravatá. O coração quase saltou pela boca quando vi as datas. Era para o final de semana do aniversário dos sogros. Ricardo planejava faltar à própria festa de família? Guardei o envelope exatamente como estava. Tirei fotos discretas com o celular. Naquele momento, o interfone tocou. Senhora, tem uma moça chamada Alessandra querendo falar com o senhor Ricardo. Congelei. Não havíamos combinado uma visita de Alessandra à nossa casa. O que ela estava fazendo aqui? Não acredito que você veio até minha casa, sibilei para Alessandra assim que a encontrei no hall de entrada. Ela estava impecável, num vestido vermelho justo que faria as senhoras do coral da igreja terem um derrame coletivo. Relaxa, querida. Seu marido não está, já verifiquei. Seu sorriso confiante me irritou e tranquilizou ao mesmo tempo. Como sabia disso?
Tenho meus métodos e precisamos conversar pessoalmente. Seu plano tem uma falha grave. Levei-a rapidamente para o quarto de hóspedes no terceiro andar, longe das orelhas curiosas da empregada que, tenho certeza, reportava tudo para minha sogra. Ricardo está planejando viajar no final de semana do aniversário dos sogros, com a amante verdadeira, expliquei, mostrando as fotos da reserva. Alessandra examinou as imagens com expressão profissional. Isso muda tudo. Se ele não estiver na festa, nosso grande final não funciona. Sentei na cama, sentindo o peso do fracasso iminente. Todo aquele dinheiro, planejamento, ansiedade... Para nada? Alessandra, porém, não parecia preocupada. Na verdade, isso é perfeito, disse com um brilho nos olhos que me lembrou tubarões em documentários da National Geographic. Não entendo, confessei, genuinamente confusa. Vamos antecipar o show e torná-lo mais dramático. A ideia de Alessandra era brilhante e aterrorizante. Em vez de esperar a festa, confrontaríamos Ricardo antes de sua viagem planejada, com evidências de sua traição real e da falsa. Um duplo golpe. Precisamos ensaiar, insistiu ela. Cada lágrima, cada tremor na voz. Tem que parecer genuíno, mas também calculado para a máxima simpatia. Passamos 2 horas naquele quarto, eu praticando diferentes níveis de desespero enquanto Alessandra avaliava criticamente. Menos raiva, mais decepção. Não, não tanto. Agora tente com a voz embargada, mas sem gritar. Quando a campainha tocou, anunciando a volta das crianças da escola, eu tinha me transformado numa atriz digna de Oscar, ou pelo menos de uma novela das 6 da Globo. A véspera da viagem secreta de Ricardo chegou com uma tempestade tropical típica de Recife. Céus escuros, chuva torrencial castigando as janelas, como se até o clima quisesse contribuir para o drama que estava prestes a se desenrolar. Vou viajar amanhã cedo para São Paulo, reunião importante, anunciou Ricardo durante o jantar, mastigando o filé que eu havia preparado com perfeição mecânica. Volto domingo à noite. Assenti com meu melhor sorriso de esposa compreensiva, enquanto mentalmente repassava cada detalhe do plano. As crianças estavam na casa da minha mãe para o fim de semana da vovó. O cenário estava montado, o elenco pronto. A arquiteta do caos, eu, havia verificado cada detalhe estrutural. Às 9 da noite, exatamente como planejado, a campainha tocou. Quem seria numa noite dessas? Perguntou Ricardo genuinamente surpreso. Dei de ombros e continuei fingindo interesse na novela enquanto ele ia atender. Ouvi vozes alteradas no hall. Contei até 10, respirei fundo e segui o script. Levantei e caminhei lentamente até a entrada. Lá estava a Alessandra, encharcada pela chuva, efeito especial não planejado, mas extremamente eficaz, segurando uma pasta de documentos plastificada. Você deve ser Beatriz, disse ela, fingindo nervosismo. Sinto muito fazer isso, mas não posso mais viver com essa culpa. Seu marido e eu... O que significa isso? Gritei, olhando de Ricardo para Alessandra, seguindo perfeitamente a marcação que havíamos ensaiado. Ricardo estava pálido, confuso. Bia, eu nunca vi essa mulher na vida. Alessandra abriu a pasta, espalhando fotos cuidadosamente montadas. Ricardo e ela em restaurantes, saindo do mesmo carro, entrando num hotel. Não seja cínico, Ricardo, disse ela com lágrimas nos olhos, glicerina aplicada momentos antes de tocar a campainha. Você disse que se separaria dela depois dessa viagem, que já tinha outra casa alugada. Ricardo olhou para as fotos, boquiaberto. Isso é montagem. Nunca estive nesses lugares com você. Foi quando eu, com timing perfeito, tirei do bolso o envelope com a reserva do hotel em Gravatá. E isso também é montagem? O que aconteceu a seguir foi digno de filme dos anos 90. Ricardo tentou explicar o inexplicável, gaguejando desculpas cada vez mais improváveis. Alessandra, num momento digno de M, começou a confessar, entre soluços como se conheceram, os encontros secretos, as promessas de futuro, detalhes que coincidiam perfeitamente com as ausências reais de Ricardo.
Você falava que sua esposa era fria, distante, soluçou Alessandra, seguindo o roteiro que escrevemos juntas. Que o casamento já tinha acabado há anos. Enquanto isso, eu alternava entre silêncio acusatório e perguntas devastadoras. Foi com ela que gastou R$ 2.000 na Intimissimi? Ou tem outra além dela? Isso é loucura, essa mulher está inventando tudo. Ricardo gritava, o rosto vermelho contrastando com a camisa social azul clara que eu havia passado naquela manhã. Foi quando Alessandra deu o golpe de mestre não ensaiado. E Amanda? Ela sabe que você está comigo também? O nome da secretária, amante real, caiu como bomba no campo de batalha. Ricardo empalideceu instantaneamente. Cheque mate. Agarrei essa deixa como pianista virtuoso improvisa sobre erro do parceiro. Amanda, sua secretária. As lágrimas que escorreram pelo meu rosto eram surpreendentemente genuínas. Não por causa da traição, mas pela beleza arquitetônica do momento. Como ver uma estrutura complexa se encaixando perfeitamente. Liguei para minha mãe às 11 da noite, depois que Ricardo saiu batendo a porta, levando apenas uma mochila de viagem, e Alessandra partiu com um discreto sorriso vitorioso. Mãe, preciso que venha para cá, disse com voz trêmula, agora sem necessidade de fingir, a adrenalina do confronto finalmente cobrando seu preço. Sentei sozinha na sala gigante que sempre odiei decorar. Ricardo insistiu nos móveis de couro branco que eram completamente inadequados para uma casa com crianças. Olhando para a chuva através das janelas. Não sentia arrependimento, nem culpa, nem mesmo raiva. Apenas um estranho alívio, como quem finalmente tira um sapato apertado depois de uma festa interminável. A estrutura opressiva que chamei de casamento por 10 anos estava desabando exatamente como planejei. E das ruínas, eu construiria algo inteiramente novo. Regina chegou em tempo recorde, o terço enrolado na mão como amuleto contra o apocalipse familiar. Minha filha, o que aconteceu? Contei tudo, bem, quase tudo, entre soluços perfeitamente calibrados. 2 amantes, viagens secretas. Lingerie cara. Minha mãe, aquela mulher que passou a vida pregando a santidade do matrimônio, me surpreendeu completamente. Em vez do esperado sermão sobre perdão cristão, ela disse algo que nunca esquecerei. Beatriz, algumas coisas nem Jesus conserta. Então abriu a bolsa, tirou um Valium e dividiu ao meio. Uma para você, uma para mim. Amanhã lidamos com os advogados. Acordei com meu celular vibrando como se tentasse escapar da mesa de cabeceira. 15 chamadas, perdidas da minha sogra, 8 mensagens de primos, tias e até do padre Marcelo. Fernanda tinha cumprido seu papel de porta-voz do apocalipse com eficiência assustadora. Antes mesmo do meio-dia, toda Recife católica já sabia que Ricardo Almeida, empresário exemplar e diácono da paróquia, tinha 2 amantes simultâneas, enquanto a pobre esposa dedicada cuidava dos filhos e organizava quermesses. A melhor parte? Eu nem precisei contar a história. A rede de fofocas fez o trabalho pesado, acrescentando detalhes cada vez mais escandalosos a cada repasse. Dona Lourdes apareceu sem avisar, os olhos inchados de tanto chorar, usando um vestido preto como se estivesse de luto. Meu filho, como ele pôde? Soluçou, abraçando-me com uma intensidade que jamais demonstrou em 10 anos de convivência. Sempre disse para ele que você era boa demais para ele. Agora está provado. Escondi meu choque atrás de uma expressão de desamparo digna de novela das 9. Minha sogra, a mesma que já sugeriu que eu deveria perder uns quilinhos antes do Natal, agora me defendia como leoa. Fique com a casa, declarou, segurando minhas mãos. Era da família, mas agora é sua. Vou fazer Ricardo assinar a transferência, nem que eu tenha que arrastá-lo pela orelha. Sorri fragilmente, pensando que talvez devesse contratar Alessandra para outros projetos de renovação familiar no futuro. O advogado, indicado por minha sogra, ironia das ironias, ficou impressionado com as provas que apresentei. Senhora Almeida, em 20 anos de direito familiar, nunca vi um caso tão claro de adultério múltiplo com evidências tão contundentes.
Claro que não mencionei que metade das provas foram cuidadosamente fabricadas. Ricardo, por outro lado, parecia ter desistido de lutar. Apareceu para a primeira audiência com olheiras profundas e uma barba de 3 dias que nunca permitiria em seu rosto meticulosamente barbeado. Não contestou nenhuma das minhas reivindicações. Casa, guarda principal das crianças, pensão generosa. Foi quase decepcionante. Encontrei Alessandra para o pagamento final em seu novo salão de beleza. Sim, ela investiu os 50 mil em um negócio próprio. Sabe, Beatriz, você foi minha cliente favorita, confessou enquanto bebíamos espumante em taças de plástico. Normalmente as mulheres me contratam por vingança. Você foi a primeira que realmente tinha um plano. Brindamos ao sucesso da operação, rindo como cúmplices de um crime perfeito. O que vai fazer agora? Perguntei, genuinamente curiosa sobre esta mulher que tinha me ajudado a redesenhar minha vida. Estou pensando em expandir meus serviços, respondeu com um sorriso misterioso. Há muitas mulheres presas em relacionamentos tóxicos, precisando de soluções criativas. 6 meses depois do divórcio, recebi uma mensagem inesperada de Ricardo, pedindo para conversarmos pessoalmente. Encontramo-nos num café neutro no Shopping Recife. Ele parecia mais magro, mais velho, mas estranhamente mais leve. Bia, preciso te contar a verdade. Começou olhando para seu cappuccino como se contivesse os segredos do universo. Eu realmente estava te traindo, mas não era com aquela mulher que apareceu em casa. Fingi surpresa enquanto ele confessava seu caso com Amanda, a secretária. Por que está me contando isso agora? Perguntei, genuinamente curiosa. Ricardo deu de ombros. Porque percebi que você merecia mais do que eu podia oferecer. E porque estou indo morar em São Paulo, com Amanda. Nos despedimos sem raiva ou ressentimento, como 2 estranhos que compartilharam brevemente o mesmo espaço. No caminho para meu recém-aberto escritório de arquitetura, percebi que não sentia absolutamente nada por ele, nem ódio, nem amor, nem saudade. Apenas alívio. Às vezes me pergunto se o pecado não está na mentira, mas na sociedade que nos força a mentir para sobreviver. Enquanto assino os contratos do meu novo projeto, um condomínio sustentável em Olinda, observo a aliança que ainda uso no dedo direito, agora como lembrete, não de um casamento, mas de uma libertação. Engraçado como as pessoas julgam uma mulher que pede divórcio, mas canonizam uma que suportou a traição com dignidade cristã. Como se a verdadeira traição não fosse com outra pessoa, mas com nós mesmas quando enterramos nossos sonhos sob o peso das expectativas alheias. Fui estrategista ou manipuladora? Santa ou pecadora? Vítima ou vilã? A linha é mais tênue do que a diferença entre estrutura e decoração, essência e aparência. E você? O que faria se sua vida fosse uma construção feita por outros? Manteria as paredes ou começaria a demolição controlada?